Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Muita paz a todos. É o que nós vos desejamos mais nesta feliz oportunidade desse nosso reencontro para esta exposição espírita que hoje nós denominamos Nascer e Renascer. Mas antes de mais nada, nós convidamos a todos os amigos que se encontram aqui conosco, aqueles que se encontram nos seus lares, que nós possamos fechar os nossos olhos, se assim preferirem, para que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus para rogar o seu amparo e a sua permissão para mais esta oportunidade. E assim, meus amigos e meus irmãos, através daquele que nos é nosso Mestre, Senhor e Guia desta humanidade, e que nos legou a mais sublime oração, já declinada junto aos homens, nós nos dirigimos a vós, Senhor Jesus, para rogar o seu amparo para mais esta oportunidade, acolhendo a todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui estamos, em mais esta feliz oportunidade de aprendizado cristão em nossas vidas. Senhor Jesus, que se faça a vossa vontade, acima de todas as coisas, que é a vontade de nosso Pai Celestial. E na certeza do vosso amparo amigo e dos benfeitores espirituais que estão aqui para nos auxiliar em tudo aquilo que lhes é permitido, é que em teu santo nome pedimos a Deus as suas bênçãos e a permissão para podermos dar por início a mais esta nossa pequena participação e mais esta nossa reunião do grupo Espírita Aprendizes da Fraternidade. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, nosso tema de hoje, Nascer e Renascer. Um tema muito propício, considerando esse momento que nós estamos vivendo e em que nós falamos tanto, né, e os noticiários reportam tanto apenas a questão dos desencarnes em massa, né, ou, se preferirem, as chamadas mortes coletivas, né? Mas mais importante do que as mortes coletivas é nós compreendermos que este processo das chamadas mortes ou desencarne, para nós nos valermos de uma denominação mais espírita, ele está dentro de um pacote chamado evolução. E no processo da evolução, nós vamos situar a morte apenas como o quê? Como uma passagem, como um meio. E esse meio se encaixa exatamente no algo maior, que é exatamente a vida espiritual. E quando nós falamos a respeito, né, dessa relação que tem, né, entre a vida espiritual e a vida material, de fato, é muito importante que nós possamos compreender esse chamado fenômeno da morte dentro desse processo do nascer e do renascer. Nós costumamos sempre ilustrar que quando nós estamos falando em termos de evolução ou na nossa trajetória da evolução, é como se nós estivéssemos, né, lá na parte, num avião, a bordo de um avião, né, e ele ali na sua velocidade de cruzeiro, e em algum momento esse avião faz exatamente o quê? Ele desce para que alguns possam desembarcar, outros possam embarcar, e ele volta novamente, né, para o seu, ou seja, para a sua rota em direção ao seu porto final, né, ou seja, o seu pouso final. Então, vejam como nós estamos ilustrando. Nós estamos falando de um avião, em dado momento ele aterrissa, alguns desembarcam, outros embarcam e ele volta novamente para fazer a sua trajetória. Assim nós poderíamos chamar a trajetória da evolução para todos nós que ainda fazemos parte ainda, né, de um mundo de provas e expiações, estamos encarnados ainda dentro de um mundo de provas e expiações, dada a nossa condição de evolução espiritual. Nós ainda estamos, né, dando os primeiros passos na trajetória da evolução, que tem a finalidade do quê? De nos levar
da ignorância até a perfeição. Mas entre a ignorância e a perfeição, né, nos estágios primários da evolução, nós vamos encontrar exatamente o quê? Nós vamos encontrar os processos reencarnatórios. E os processos reencarnatórios em corpos ainda grosseiros, como esse que nos serve de empréstimo para a nossa vivência no planeta Terra. Então, nesse processo da trajetória evolutiva, né, digamos assim, é como se nós estivéssemos, vamos chamar de o trem da vida. Seja naquele avião que nós imaginamos no início da nossa exposição, ou seja aquele que embarca num trem, um trem da vida, para um ou para outro, invariavelmente nós precisaremos de ter uma passagem. E em qualquer dos casos, nós temos a passagem de ida e nós temos a passagem de volta. Não importa, meus amigos, se nós estivermos falando de um trem expresso, de alta velocidade, como alguns que nós vamos encontrar no Japão, na Europa, que fazem mais de 200 km por hora, ou se nós estamos falando, por exemplo, de uma Maria-Fumaça, que vai ali devagarinho, devagarinho, mas ela vai. Em qualquer destas situações, nós estaremos embarcando a partir de uma passagem que nos assegura a ida e embarcando uma passagem que nos assegura a volta. É o que nós chamamos de o trem da vida. E esse trem da vida, quando ele chega em determinadas estações, e nós temos que fazer, vamos imaginar a nossa vinda do mundo espiritual para o mundo material. A primeira parada, se é que nós podemos chamar assim, é exatamente aonde? É na maternidade. É a nossa primeira parada aqui, nesta estação chamada planeta Terra. E convencionou-se chamar que a última parada é onde nosso corpo ficará sepultado. Então nós temos uma primeira parada quando nós chegamos, quando nós nascemos, e nós temos a última parada quando nós desencarnamos. Primeira parada e segunda parada, em ambos os casos, vamos voltar, nós temos a necessidade de apresentar o nosso bilhete de partida e o nosso bilhete de chegada. O bilhete de ida ou o bilhete de volta. Mas o interessante é que, quando nós falamos dessa relação entre o bilhete de chegada e o bilhete de partida, ao longo da história, quer por aquilo que foi escrito e consta dos livros sagrados, ou nos livros da mais remota antiguidade, quer numa situação ou noutra, a partir do muito que ficou escrito a respeito do que é a morte, ou seja, do que é esta volta, ou a partir do muito que ao longo do tempo tem sido apresentado para nós, dizendo o que é a morte, o nosso olhar para a questão da morte sempre tem sido um olhar do quê? Do desespero e da lamentação. Mas volto a dizer, muito disto em função daquilo que vem sendo nos transmitido ao longo destas eras sem fim, em que o morrer sempre tem tido o significado de algo ruim. E esse algo ruim traz o aspecto pesaroso. Então vejam que não é uma coisa dos tempos modernos. Isto, se nós buscarmos desde a mais remota antiguidade, nós iremos encontrar essa concepção da morte ainda como sendo esta coisa ruim para a humanidade encarnada. Só que muitas das vezes o que nós nos esquecemos, ou que nós não nos apercebemos, que a partir do momento que nós concebemos uma vida no mundo espiritual e uma vida no mundo material, e que nós estamos fazendo essa transição entre um e outro, vejamos como é interessante. O bebê, quando nasce, caracterizando a chegada, a vinda do mundo espiritual, e que quase sempre
enche de alegria, né, o lar terreno, pai, mãe, avós, tios e os parentes em geral, né, esse mesmo espírito, nós estamos falando de um bebê, mas nós estamos falando de um espírito chegou trazendo o seu bilhete de vinda, ou o bilhete de ida, de lá para cá. Mas veja como a linha que separa o espiritual e o material, se por um lado banha de alegria o lar terreno, por outro lado, às vezes nós esquecemos que outros ficaram esperando do outro lado da vida. Porque nós temos os nossos parentes e familiares que estão a nos receber aqui quando chegamos, e estes se enchem de alegria, de felicidade, e por outro lado nós vamos, né, não podemos esquecer dos também familiares, dos também parentes que ficaram do outro lado da vida, às vezes, meus amigos, não tão cheios de alegrias, às vezes cheios de preocupações, às vezes com o coração também apertado, às vezes com o coração cheio de aflição. Por quê? Porque sabem que a vida encarnada, ou a vida no mundo material, né, o processo encarnatório é um processo difícil. E ainda que nós estejamos do lado de lá e que a gente seja preparado para voltar, preparado para chegar aqui e conseguirmos fazer bem feito, sairmos vitoriosos, não tropeçarmos nos mesmos erros do ontem, ainda assim, o coração daqueles que ficaram do outro lado da vida, não raro, muitas das vezes, fica repleto de aflições e de preocupações, obviamente com a pergunta, como será? Então vejam, né, como que é interessante, né? Dentro de um mesmo processo, os que nos recebem aqui enchem-se de alegria e felicidade, mas os que nos deixam lá, ou seja, que ficam lá e nos aguardam esse processo reencarnatório, muitas das vezes não é a mesma alegria, mas muitas tristezas e muito pesar, que eles tocam o coração, receosos de que nós possamos tropeçar em erros e imperfeições que ainda nos caracterizam o ser. Então, para os que ficam do lado de lá, e que são os nossos iguais, eles sabem da dificuldade que é o renascer. E não é, muitas das vezes, com a mesma alegria que eles se acolhem, ou seja, que eles, né, trazem para o seu coração, comparativamente àqueles que estão nos recebendo aqui. Tá? Então, na passagem de ida é assim. E na passagem de volta, que nada mais é do que a morte, ou que nada mais é do que o desencarne, veja que simplesmente o que acontece é o inverso. Aqueles com quem convivemos, os anos aqui na Terra, anos mais ou anos menos, enchem-se de pesar, enchem-se de tristeza, enchem-se de angústia, enchem-se às vezes, né, dos sentimentos, né, como se o mundo todo tivesse acabado. Porque nós estamos com o nosso bilhete de volta e estamos retornando para o mundo espiritual de onde viemos. E aí o que acontece é o inverso. Aqueles que estão do lado de lá e que muitas das vezes, na nossa vinda, ficaram em angústia, em expectativa, agora, no nosso retorno, recebem-nos cheios de alegria. Vejam como que essa questão é curiosa, né? Quando nascemos, os que nos recebem enchem-se de alegria. Os de lá enchem-se de pesar. Quando nós desencarnamos, os que ficam enchem-se de pesar e os que estão do lado de lá enchem-se de alegria por poderem, né? É como se aquele peso, né? Aquela expectativa, entendeu? De como seria, já foi. O trem chegou, o avião pousou e já está nos trazendo de volta com o nosso bilhete de volta.
Então é muito importante que nós compreendamos isto, mas é interessante nós observarmos que a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, o olhar sobre a morte mudou. E nós podemos compreender melhor esta relação de vida e morte. E quando nós dizemos que esta compreensão começa em especial a partir do momento de Jesus, por quê? Porque gente morrendo e gente nascendo sempre houve nesses milhares de anos que antecedem mesmo a chegada de Jesus. Mas Jesus foi o único que se dá conta na história da humanidade que após ter desencarnado ou morrido naquela cruz, ele ressuscita ao terceiro dia e ainda permaneceu junto aos seus por mais 40 dias. Não há outro registro de algo semelhante na história da humanidade. E esses 40 dias que Jesus permaneceu ainda junto à humanidade foi a demonstração mais patente de que a morte não existe. E isto não é um preceito espírita. Isto é um preceito de todos aqueles espiritualistas que na condição de espiritualista aceitam o algo a mais que há além da matéria e na condição de cristãos aceitam que após a morte a alma sobrevive. Então, essa demonstração para a humanidade somente Jesus trouxe. E é a demonstração que é acolhida por nós católicos, por nós espíritas, por nós evangélicos, por todos nós que nos julgamos, nos dizemos cristãos. Então é muito importante nós compreendermos, né, que o olhar sobre a vida e a morte, e particularmente o olhar sobre a morte, começa a mudar a partir dessa demonstração que Jesus traz para todos nós que aqui estávamos e que aqui ainda estamos aqui no mundo material. Então Jesus trouxe a demonstração, mas ele já dizia que não era possível dizer tudo sobre tudo aquilo que a humanidade precisaria saber. Faltava-nos ainda uma compreensão, um entendimento. Não tínhamos ainda nem um desenvolvimento intelectual necessário e nem um amadurecimento espiritual. Então, ele promete-nos, conforme vamos verificar no Evangelho de João, o envio de um Consolador, um outro Consolador, dizia ele. Um Consolador que não seria mais de carne e que pudesse ficar eternamente convosco, conforme dizia. E esse Consolador, ele se materializa na forma de uma doutrina, a doutrina espírita, quando, através de nosso irmão Allan Kardec, os espíritos, encabeçados pelo Espírito da Verdade, vêm levantar o véu que existia, tornando claro, explicando, esclarecendo a humanidade sobre muita coisa que Jesus falou e muita coisa que ele não havia falado. Então, esse foi um momento ímpar na história da humanidade. Por quê? Porque é o momento em que se cumpre a promessa de Jesus, o envio de um novo Consolador. Então, Jesus havia dado a demonstração mais patente que se conheceu até então da continuidade da vida. E com a doutrina espírita, o nosso irmão Allan Kardec, no século XIX, meados do século XIX, aí os espíritos vêm explicar aquilo que Jesus não pôde explicar quando do seu tempo. Então é aí que começa a mudar o quê? A nossa visão sobre o nascer. Nós passamos a entender melhor, que o nascer não é simplesmente vir à Terra. E também começa a mudar, a partir de então, o quê? A nossa visão sobre a morte. A partir de então, nós passamos a compreender o que muito se fala em certas tradições, em certas culturas, a respeito do anjo da morte, que é aquele que vem para levar aqueles a quem amamos. Então vejam, a partir da doutrina espírita e da demonstração que Jesus havia trazido,
a questão da morte muda radicalmente. Nós deixamos de ver a morte como sendo um mal, mas como sendo apenas um processo. E quando nós falamos um processo, por que mudou tanto? Porque a partir de então, aplica-se sobre esse fenômeno, a morte como um fenômeno, aplica-se a visão cristã, a partir da demonstração do que Jesus nos trouxe, e aplica-se a visão espírita, a partir daquilo que os espíritos enviados por Jesus vieram complementar, vieram esclarecer a humanidade que aqui estava. Então isso é muito relevante, porque a partir de então nós não vemos mais a morte como um fim, mas nós vemos a morte apenas como um fenômeno que se apresenta dentro de algo maior chamada vida. Naquilo que nós falamos encarnação, né, é apenas uma etapa da vida, a vida espiritual. A vida que surge para nós quando fomos criados por Deus e criados para a eternidade. Só que nesse traçado da eternidade, que é o traçado que nos levará da ignorância à perfeição, nós vamos tendo essas idas e vindas. E nessas idas e vindas, ela é possível através de um fenômeno particular chamado o quê? Chamado morte. Então, a partir de então, nós passamos a compreender melhor, né, o que é a morte, e a partir de então, a morte, ou melhor, nós passamos a ressignificar o que é o luto, porque o luto acaba sendo uma consequência, uma decorrência, tá, para a morte física, tal qual nós a concebemos aqui na Terra. Então nós dizíamos que o livro dos Espíritos, com a doutrina espírita, né, todo esse olhar muda e a ressignificação da morte e do luto também muda. Tá? E nós vamos encontrar particularmente já na primeira obra da doutrina espírita, que é o livro dos Espíritos, todo um capítulo em que o nosso irmão Allan Kardec reservou para tratar sobre isto. Tá? Que é o que nós poderemos encontrar no livro 2, capítulo 3, que vai falar sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Olha que nome bonito, gente. O retorno da vida corpórea para a vida espiritual. É assim que os nossos amigos espirituais concebem, né, esse processo que há, né, entre nós deixando a vida física e retornando, né, pegando o nosso bilhetinho de volta para retornar novamente, embarcar num trem, num avião, simbolicamente falando, para retornarmos para o mundo espiritual. Então é o capítulo 3º que nós vamos encontrar no livro 2º, em que os nossos amigos espirituais vão tratar a respeito disso. Nesse capítulo, o que vocês vão encontrar lá? Vocês vão encontrar lá citação sobre a alma após a morte. O que acontece com a alma após a morte? Né? Como se dá a separação da alma em relação ao corpo? Né? E a perturbação espírita, que é aquele, né, como é que o espírito fica durante esse fenômeno, tá? Que é o que eles denominam de perturbação espírita. E aí nós vamos verificar que muitas das vezes esse estado de perturbação espírita antecede, né, o momento exato da morte, prossegue às vezes, né, aliás, prossegue, via de regra, prossegue, né, com o espírito no pós-morte, fisicamente falando. Tá? Que é aquele estado de confusão. Muitas das vezes o espírito ainda não tem a consciência do que se passou com ele, né? Ele não tem a consciência do seu novo estado. Tá? Tudo isso acontece dentro do quê? Dentro desse chamado estado de perturbação. Então nesse capítulo 3 nós vamos encontrar principalmente esses 3 tópicos. Ou seja, a alma após a morte, a separação da alma em relação ao corpo e a chamada perturbação espírita. E quando, em uma das colocações, ou das perguntas que Kardec fez, né, quando da ocasião, ele pergunta, né, se a separação da alma, né, no caso daquele que está desencarnando, tá, se a separação da alma em relação ao corpo, né, se ela é dolorosa. Né? Veja a preocupação de Allan Kardec. Né? Por que ele faz essa pergunta? Porque é a perturbação que muita gente faz. Né? Será que morrer dói? Não dói?
né? Então isso Kardec já perguntou, né, há 160 anos. Né? Dói ou não dói? Então ele vai lá perguntar, a separação da alma em relação ao corpo é dolorosa? E aí os espíritos falam, não é dolorosa. É óbvio que nós estamos falando, entendeu? Do processo natural da morte. Tá? E quando a gente fala do processo natural da morte, é importante que se diga que a morte sempre terá uma desculpa. Tá? E isso é verdadeiro. Sempre ela terá que ser justificada aos olhos dos homens. Tá? Se será uma morte natural, se será um acidente, se será doença, não importa. Morte natural, doença, né, acidente, é a justificativa que a morte terá que ter aos olhos da humanidade. Tá? Mas a pergunta de Kardec é, independente se foi, né, uma morte natural, um acidente, se foi, né, uma doença, tá? A pergunta é, esse processo de separação da alma do corpo, esse processo é doloroso? E os espíritos digam, não é doloroso. Aliás, eles dizem, né, não é mais doloroso do que muita coisa que a gente passa quando nós estamos aqui na Terra. Tá? Cada caso é um caso, tá? Existem mortes e mortes, mas nós estamos falando no geral. Edson, mas eu já ouvi, né, certos relatos constam em livros, né, da situação de dificuldade que o espírito se vê na vida no mundo espiritual. Gente, isso é outra coisa. Tá? Nós estamos falando do momento da morte. Tá? A condição que cada um vai estar, né, como vai continuar vivendo do outro lado, entendeu? É outra questão, tá? Que não se prende a isso que nós estamos falando nesse momento, o momento da morte. Então, em relação à separação da alma do corpo, como responderam os espíritos para Allan Kardec, tá? Esse momento não é doloroso. Né? O sofrimento, dizem eles, que em alguns casos se apresentam, acaba sendo uma consequência do despreparo. Olha a palavrinha que eles utilizam, né? O despreparo para a volta ao mundo espiritual. Como a dizer o seguinte, quando nós estávamos lá no mundo espiritual, nós tivemos que nos preparar para reencarnar. Nós passamos por um processo reencarnatório, em que lá nós estamos nos preparando para voltar a este corpo de carne, para facilitar o processo de reinserção da alma na carne. Existe todo um preparo maior ou preparo menor. Quando nós vamos desencarnar, seria esperado que também houvesse um preparo. Mas sabe o que é curioso? Meus amigos, ninguém quer ouvir falar da morte. E como ninguém quer ouvir falar da morte, nós não nos preparamos para ela. Então isso faz uma diferença muito grande. A gente se prepara para vir de lá para cá, mas quando nós estamos aqui, como ninguém quer ouvir falar dessa tal morte, por não compreender o que ela é, nós não nos preparamos para ela. Então, esse despreparo é o que muitas das vezes acaba trazendo, entendeu, um certo sofrimento para a alma. E quando a gente fala um sofrimento para a alma, é aquele estado em que a gente luta, porque não quer voltar. Quando a gente está do lado de lá, a gente fica angustiado quando a gente ouve falar que vai ter que nascer de novo. Mas quando a gente está aqui, a gente tem medo de voltar para lá. Então, em resumo, nós queremos dizer que, via de regra, o que nós temos é medo do desconhecido. Quando nós estamos de lá, nós temos medo para o desconhecido, que será a vida no corpo físico. Quando nós estamos aqui, via de regra, nós temos medo de voltar para lá, porque nós temos medo do desconhecido, daquilo que vai nos esperar. Nem pela morte em si, mas por aquilo que será o resultado, aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer. Então, é isso que os espíritos responderam para Allan Kardec. O sofrimento que por vezes se apresenta no estado da morte é uma decorrência do apego, da vida materializada que nós passamos durante toda a nossa existência. E isto sim, quanto mais materiais, né,
Quanto mais nós vivemos em função da vida material, desprestigiando as questões espirituais da vida, independente de sermos espíritas, católicos, evangélicos ou qualquer credo que seja, né? Quanto mais nós vivemos desta forma, mais nós nos apegamos naquilo que é material e resistimos a voltar para o estado natural. E qual é o estado natural de todos nós? É o estado espiritual. Esse estado físico é um estado transitório, passageiro. Nós viemos, chegamos, cursamos e vamos ter que retornar naturalmente. Então os Espíritos esclarecem para Allan Kardec, né, que a separação da alma do corpo não é dolorosa, mas um certo sofrimento que por vezes se apresenta é consequência desse tal despreparo que nós estamos dizendo. E aí Kardec, nessa mesma pergunta, ele vai fazer um complemento para esclarecer, né, dentro daquilo que nós chamamos, né, de morte natural. Ele vai dizer, e aí é um complemento, é um comentário de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos tem muito disso. Tá? Existe aquilo que Kardec perguntou, aquilo que os Espíritos responderam e às vezes algum comentário que Allan Kardec fez. E em algumas obras nós iremos encontrar algum comentário que os tradutores fizeram. Esse é um cuidado que nós temos que ter quando lemos o Livro dos Espíritos. Então, no caso em questão, Kardec vai comentar, né, que na morte natural o que acontece é um esgotamento da vitalidade. E o que é o esgotamento da vitalidade? É uma consequência da idade. Quanto mais o tempo vai passando, né, vamos fazer uma analogia. Se nós pegarmos, por exemplo, um carrinho, a gente enche o tanque do carrinho e a gente passa a dirigir o carrinho. Tá? Ele não vai dirigir indefinidamente. Na medida que o tanque vai baixando, o combustível vai baixando no tanque, tá? Vai chegar um momento que ele entra na reserva e depois, se a gente não tomar o cuidado, acabou, o carro para. Tá? Então, usando dessa analogia para dizer o quê? Tá? Que a morte nada mais é do que o combustível que se apaga, e na medida que esse combustível, né, termina, a vitalidade dos órgãos, elas também vão se depauperando e, por consequência, a vida se encerra. Então Kardec vai perguntar isso, ele faz esse comentário, por quê? Porque na verdade ele queria saber como é que se opera a separação da alma e do corpo. E aí os Espíritos vão responder para ele, né? Os liames, ou seja, né, os vínculos que nos prendem à matéria, naturalmente vão se desprendendo. Tá? Eu costumo usar uma corda de sisal, né, que ela vai, né, se desfiando, né, até o momento em que ela se rompe por completo. Então ela não é uma questão abrupta, tá? Não é como se nós pegássemos, né, uma tesoura e cortássemos. Tá? Ela vai se desfiando, os liames vão sendo rompidos, né, gradualmente, pouco a pouco, até que totalmente desprendidos um do outro, o espírito está desligado daquilo que nós chamamos a matéria. Então, no ciclo da vida, quando nós nascemos, nós chegamos com uma cota de combustível, de energia, de vitalidade, para o tempo de vida que nós vamos ter. Bebê, criancinha, adolescente, juventude, idade madura, né? Meia-idade, idade avançada, e na medida em que esse ciclo que nós vamos percorrendo esse ciclo, o que acaba acontecendo? Naturalmente, tá? Quanto mais o tempo passa, menos energia nós temos, e é esta a razão pela qual, quanto mais idade nós temos, nós certamente temos mais dificuldade de fazermos certas coisas. Por quê? Porque a energia vai acabando. E se a energia vai acabando, qual é a consequência disso, meus amigos? Muito simples. O corpo físico que nós utilizamos, ele vai se tornando cada vez mais pesado. Tá? Além do corpo se tornando cada vez mais pesado, os nossos órgãos internos, eles já não têm a mesma resistência. E se ele não tem a mesma resistência, nós ficamos o quê? Mais fragilizados diante de certas intercorrências próprias da matéria. Além disso, o corpo ele vai tendo uma restrição maior de movimentos.
Além disso, nós vamos tendo o quê? Sobrevém dores que antes não tinham. A gente fala que é o tempo do ai, né? Ai aqui, ai ali, ai acolá. E aí você junta, né? O corpo mais pesado, né? Os órgãos já não têm mais a mesma resistência, a restrição de movimentos, que nós já não conseguimos fazer o que nós fazíamos antes, fazermos, né? Na atualidade da idade mais avançada, né? As dores que chegam, consequência, né? Entramos num chamado estado de sofrimento contínuo. Porque, meus amigos, é um processo natural, não tem outra definição que nós possamos dar. Né? Quanto mais o tempo passa, a idade avança, corpo mais pesado, restrição de movimentos, né? Sobrevém as dores, menos resistência, nós entramos no estágio, numa fase da vida. Veja que eu estou falando fase porque quando a gente vai renascer, nós temos uma fase preparatória para renascer. Veja que a nossa mamãe nos espera 9 meses, em regra. Então nós temos os 9 meses de gestação e temos um período que antecede preparando o espírito para a encarnação. No final da vida não é diferente. Nós também entramos numa fase de desencarnação. É a fase em que a energia vai diminuindo, o combustível vai diminuindo, a energia também, e por consequência nós vamos, né, carimbando, né, o nosso passaporte de volta para voltarmos para o mundo espiritual. Então a morte, esse fenômeno morte dentro desse processo chamado vida, nada mais é do que uma libertação. Os espíritos dão até usam uma expressão para dizer que é como um passarinho que está preso numa gaiola. Há uma outra expressão que eles utilizam, e eu acho maravilhosa. Imaginemos alguém que está no regime de encarceramento, ele é um presidiário, e ele foi condenado para ficar 30 anos preso. Meus amigos, pergunto, quando ele chegar nos 30 anos que ele cumpriu integralmente a sua pena, ele vai querer ficar mais algum dia? Mais um dia, 2 dias, 3 dias? Não! Ele vai contar cada minuto para que ele possa voltar. Porque a prisão, o corpo físico para nós, é um estado de aprisionamento. E essa expressão não sou eu que uso. Né? Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que a morte nada mais é do que esta libertação que faz com que a alma possa voar novamente em direção ao seu estado originário. E seu estado originário qual que é? É a vida. Então, superado aquele estado de perturbação que por vezes acomete a pessoa quando está desencarnando, meus irmãos, quando nós nos damos conta da vida espiritual, acordamos para o que já foi consolidado, aí a gente faz assim, ó, passei. Porque a gente volta a ser aquele passarinho livre que está fora da carne. Por isso que nós demos no início aquela comparação, dizendo que, num aspecto, quando a gente chega, os que nos recebem alegram-se, mas os que ficam choram. Quando nós desencarnamos, os que ficam choram, mas os que nos aguardam do lado de lá se felicitam. E nós também nos felicitamos a partir do momento em que nós chegamos de retorno da vida no mundo material. Que todos nós sabemos, ela não é fácil. Tá? Então, quando nós pegamos aquele bilhetinho de volta, a nossa passagem de volta, meus amigos, na condição que nós ainda estamos na Terra, a humanidade, certamente, alguns chorarão e outros se felicitarão. Não importa se os que estão de lá ou os que estão de cá, mas isso sempre acontecerá. Mas uma coisa é fato, o conhecimento espírita faz uma grande diferença na nossa vida, primeiro porque nos ajuda a compreender que a morte não existe. Quando ele reafirma que a vida continua, pela própria demonstração que Jesus nos trouxe. E quando ele reafirma que os mortos, os ditos mortos, nos aguardam do outro lado da vida. Então é como se nós estivéssemos desembarcando daquele aviãozinho que eu falei, ele pousou e lá no saguão
nós estaremos sendo esperados por aqueles que estão do outro lado da vida, felizes pela nossa chegada. Felizes por termos cumprido o tempo de vida, ou o nosso tempo de aprisionamento no corpo físico, que fazia parte, é o que faz parte do nosso processo. Então, a grande diferença que nós temos que analisar e que nós temos que nos atentar é para o seguinte tópico. Nós estamos nessa viagem, o mais importante não é se nós somos espíritas, se nós somos católicos, se nós somos evangélicos ou o que quer que nós somos. O que faz a grande diferença, isso são os espíritos que nos respondem, é o seguinte: como é que nós nos preparamos para o retorno para a vida espiritual? E isto nós não nos preparamos na hora da morte. Então não é a extrema-unção que vai nos bater o carimbo e nós vamos chegar do lado de lá, felizes porque recebemos. Não, meus amigos. Nós nos preparamos durante toda a nossa vida. Desde o momento que nós damos o primeiro respiro na carne, nós já estamos morrendo. Nós já estamos preparando para voltar. Nós morremos a cada dia desde o primeiro respiro, porque desde o primeiro respiro o combustível está se esgotando. Então, o que os Espíritos nos dizem, que o que é mais importante, é óbvio que o conhecimento espírita, ele nos ajuda muito, porque ele nos ajuda a compreender que é o outro lado da vida, como será. Mas o mais importante, assim nos asseguram os Espíritos superiores, foi o bem que nós fizemos. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo dizia: fora da caridade não há salvação. Então, em verdade, o mais importante é o que nós colocamos na nossa bagagem de volta. Ou seja, o nosso coração leve e a nossa consciência tranquila. É isso que nos assegura aquele estado de felicidade que todos nós queremos quando retornarmos para o outro lado da vida. E aí nós descobrimos que o nosso grande problema não é morrer, porque morrer faz parte de todo o ciclo biológico na Terra. O nosso grande problema é a consciência tranquila e a paz no coração. Isto sim, não nos será perguntado se nós éramos espíritas, quando chegarmos, não nos será perguntado se nós éramos cristãos, mas será nos perguntado, ou será verificado na nossa bagagem, se nós estamos chegando, trazendo um coração leve e uma consciência tranquila. Por isso nosso irmão Allan Kardec, ele sintetizou como ninguém tudo isso que nós tentamos falar hoje. Nascer, morrer e renascer ainda, e progredir sempre. Tal é a lei. É nisso que se resume a proposta que nós trouxemos para a noite de hoje: nascer e renascer. Procurando compreender que o fenômeno da morte é um fenômeno natural, terá sempre que ter uma justificativa aos olhos da humanidade, alguns mais cedo, outros mais tarde. Chamemos de morte natural, chamemos de morte acidental, chamemos de morte por doente, nada mais é do que a justificativa para a consolidação desse fenômeno que nos leva de volta para o mundo espiritual. Que Jesus abençoe a todos, meus amigos. E antes de encerrarmos, vamos fazer a nossa prece. Eu convido a todos que estão nos assistindo, que nós possamos também cerrar os nossos olhos e juntos agradecermos a Deus por esta oportunidade concedida. Para que todos esses nossos amigos, familiares, que estão do outro lado da vida, que já fizeram o seu retorno, eles possam receber esta nossa prece como gratidão. E não como uma despedida de quem vai e não volta, mas uma prece com até breve. E é assim que nós elevamos aos céus aquela prece que Jesus nos ensinou, assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em novas tentações, cuja maior delas é estarmos afastados de Ti e de todos os Teus ensinamentos. E com esta prece, Senhor Jesus, nós oferecemos neste instante a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos que já partiram, que já retornaram para a vida espiritual, e esperamos que eles recebam esta nossa prece como uma oração de gratidão, uma prece com um até breve. Que assim seja, Senhor Jesus. E assim, meus amigos e meus irmãos, agradecemos a participação de todos, esperamos, que todos possam se sentir mais confortados e esperançosos acima de tudo, e que Jesus vos abençoe hoje e sempre. Uma boa noite a todos e um até breve também. Que assim seja.